Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Que bom que você escolheu passar esse tempo junto conosco, né? A gente vai fazer essa conversa valer a pena, né, Kelly? Sim, a nossa intenção sempre é essa, né? De uma conversa abençoadora, interessante, né? Que vai ser bom para todos nós, com certeza. O título da nossa conversa hoje é tarde demais para você começar de novo, né? Nossa, eu gostei tanto desse título. Dessa Você vai pauta, falar com gostou, muita né? gente. Eu acho porque, sabe por quê? A nossa condição humana, né? Nós estamos sujeitos a falhar uma porção de vezes, não é Sim, nenhuma vez só, né, sim. Na Kelly? realidade, eu observo que nós sempre vamos estar recomeçando em algum Em momento alguma na coisa. nossa vida, em alguma coisa, em alguma fase. Faz parte da Sabe? nossa existência Eu isso. acho que é sim, e principalmente, e a gente tem que ter o cuidado, é, n- a gente chega numa fase da vida, ninguém atravessa a vida sem ter passado por ciclos, né? Sim, sempre ciclos, Né? né? Sempre Vários. E ciclos, sempre e vários. alguns são recomeço mesmo, São. é parar, né, da onde tentar, né? Sim, sim. E retomar de novo a caminhada. É porque as falhas estão aí Sim. e a gente sempre pensa assim, falhar não torna você uma pessoa fracassada. Sim. A gente tem Não, que ter não isso em torna. mente, né? Na realidade, isso é uma coisa muito boa de falar, porque eu já vi pessoas numa autocomiseração terrível por conta de falhas que tiveram na vida, né, erros e tudo mais, e achando que aquilo definiu a vida delas Sim, inteira, pronto, né? E sabe? não é verdade E isso. Sempre podemos recomeçar, né, e Miris? essa é uma realidade, isso que você falou, a gente conhece muito pessoas assim. Sim, sim. E eu entendo assim, a não ser que você desista, você nunca vai ser um fracasso. E esse tipo de pessoas são pessoas que desistiram, Que desistiram. sabe? Sim. Aí não tem como, né? Daí tem essa visão Tem. negativa de tudo, porque daí se chega aonde, né? A gente conhece frases como perder uma batalha não é perder a guerra, né? Sim, E é e é verdade. uma boa frase, Eu né? A também gente acho, pode perder né? batalhas sim, mas a guerra continua, ela precisa ser vencida. Jogo também, para jogo, seja lá de futebol, seja de basquete, que a gente Isso. tem experiência. O fato de você não estar marcando ponto, Nos né? primeiros minutos do jogo, Nem até o meio tempo do jogo, não interessa, você sempre tem chance. isso. Enquanto o cronômetro tiver Correndo, correndo, você tem tem chance. chance. O jogo não vai ser definido ali, E né? eu É só acho, quando termina ali os eu últimos acho assim, minutos. enquanto você estiver nessa terra, você acordou, Sim, Deus te deu um dia a mais para viver, isso, sabe? Você tem uma chance. isso. Ontem, na nossa reflexão, a gente falava isso. Deus não é um Deus que você pode chegar diante dele e falar: ai, Deus, o senhor já me deu tanta chance, agora não vai dar. Não, Nós temos um Deus pronto sempre a dar sempre quantas chances for eu acho que a necessário. gente É um precisar. Deus de segundas chances. Eu acho. Nós temos um Deus de segundas chances, não sempre vai haver. Todo mundo conhece a historinha do Thomas Edison, eu acho que é a mais conhecida de todas, Sim, né? sim, o criador da Porque o lâmpada. criador da lâmpada, né? Ele errou tantas vezes, ele tentou tantas vezes, e a frase conhecida, que ele ficou conhecido por isso, ele disse assim: eu não fracassei. Agora eu já conheço milhares de maneiras que não dão certo. Isso. Você veja que visão? Não é muito E isso é legal, uma né? visão positiva das Sim, coisas, né? sabe? A gente às vezes, sabe, para e desiste de algumas coisas, até coisas simples. Eu vou Sim. te dizer uma coisa que eu queria fazer. Ah, Eu queria fazer tricô, porque eu venho de uma família que todo mundo tricotava. olha que Avô, legal. mãe, irmã Sim, e sim. tal. E na gravidez eu queria ter o prazer de fazer alguma coisinha, né? Sim, pro E tal. bebê. Mas sabe por que eu não fui para frente? Ah. Por conta das vezes que eu errei no tricô. Ah, Eu não tinha paciência. Gente, a minha mãe pegava o meu trabalho e dizia assim: desmanche para começar de novo. sim. Aí eu falava: E é bem não, assim. E né? é bem assim. Pra ficar bonito tem que Tem que desmanchar desmanchar. praticamente tudo. Não, eu queria fazer, não, vamos dar um nozinho aqui, É. porque eu não queria, às vezes, desmanchar um tanto Tanto assim. assim. Né? Então, Aham. quando você desiste, aí sim você fracassa em Sim, aprender, sim. Isso né? mesmo. Aí, sabe, de repente, agora Daí, é comprar, né? tricô não é pra você. Tricô não é pra Você sabe o que mim. eu já gosto de crochê. Né? E eu Então. tô aprendendo e Bom, você desmancho muitas vezes. costura, eu acho o máximo Mais você ou
menos, costurar. mas eu também sou uma aventureira, mas desmancha um monte também. Nisso eu acho que eu sou. Pois Eu é. não desisto. Exemplo, Eu sou um né? exemplo nesse ponto, porque eu não desisto. Uma hora eu chego lá. Talvez até porque, sabe, nem isso fosse tão interessante assim, né? Fosse Sim, momentâneo, porque sim, passou a sim. gravidez eu não quis Já foi. pegar. Tão prático ir na loja lá comprar, Tão né? bom e tão mais bonito às vezes, Não, e mas eu fica, valorizo né? bastante, Sim, é sabe? legal, é Valorizo legal, sim. bastante, né? Aham. Mas o que eu estou falando é assim, porque realmente tem muita gente que parou, né, Kelly? Tem, E a infelizmente, gente né, precisa Liz? conversar, não importa em que momento você parou, em que momento da vida, sabe? Uhum. Porque às vezes tá essa estagnação mesmo, né? Sim, sim. Na realidade, eu observo que existe uma frustração quando se chega ali naquela chamada meia-idade, Aham. 45, 50, assim vai. A pessoa 50 é quando meia chega. idade, bem só se você for Não, viver até os 100, né? sim, não, por isso que eu falei dos 40, agora 45, por aí, a tal da meia-idade. A pessoa ela se frustra muito quando ela falha nesse tempo da vida, porque Sim, ela diz, não, aqui nesse momento eu já deveria estar no ápice. porque o pensamento é assim, se quando era mais nova já não deu certo, Sim, agora e então eu tô agora, condenada. Nossa, e né? a É gente bem escuta isso muito, mesmo, né? sabe? E não precisa ser Não, assim, né? mas essa é a base. Por que que recomeçar não é fácil, né? E dá mais trabalho, tá? Dá. Porque é justamente por isso, é porque se você tem que recomeçar, é porque você já falhou, né? Sim, sim, Né? É isso. simples assim, né? Aham. E isso nunca é um incentivo grande. Eu falhei, né? A gente tem que pensar como Thomas Edison mesmo, sabe? Sim. Agora eu Agora eu sei sei como não errar, como não errar. né? Eu sei que isso eu não posso fazer, Isso, né? não vou repetir, Sabe? Não então. vou repetir o erro, né? Isso. Mas nunca associar isso a uma incapacidade. Sim. A falha não, eu sou incapaz, Sim. né? Esse tipo de colocação não deve nem sair da nossa boca, Sim, como né? De cristãos e forma tudo, alguma, né? né? Até porque isso É, daí nós estamos negando todas as capacidades que Deus nos deu. Às vezes nós não estamos enxergando, né? Mas existe sim condição em todas as pessoas de recomeçar, de retomar, de sim. refazer a vida de algum ponto, não interessa de onde esteja. Sabe, a gente pode pensar nisso, e deve pensar nisso, né, nessas falhas, nesses erros, nessas coisas, como um aprendizado, Aprendizado. né? O termo fica bem assim, aprendizado mesmo. Sim, A aprendizado gente devia se mesmo. perguntar o que que eu posso aprender com isso, Isso. sabe? Por não ter feito, o que que eu posso aprender? A resposta sempre vai fazer você, né, subir um Subir um degrau, patamar. Eu subir um acho, patamar. vai sim, Sim, né? e eu acho que o entendimento que nós temos que nós somos filhos, Mides, Uhum. filhos de Deus, isso realmente nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as Pois coisas. é. Se nós estamos vivendo tais situações, é porque Deus permite para que tenhamos então esse aprendizado. Então vamos aproveitar e conversar algumas possíveis causas, sabe? Da gente ter o pensamento incorreto, achar que não teve sucesso mesmo, né? Enfim, Isso. vamos Vamos dar uma lá. olhada. E Legal. eu vou começar no livro de Provérbios. Provérbios 27:12 diz assim: O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e se defende. As pessoas ingênuas avançam às cegas e sofrem as consequências, né? É uma liçãozinha que a Sim, não, gente nossa, essa foi precisa, direta, né? né? A gente precisa, sabe? Sem meias palavras. Nós ficamos predispostos mesmo ao fracasso quando a gente não planeja com antecedência, quando Isso. não tem bom senso, se atira já, Isso. vou fazer, né? Isso. Aí não adianta tentar, é É um difícil recomeçar. risco grande A, demais. a, a palavra diz que você vai sofrer as Vai, consequências, vai sabe? sofrer. Essa falta de planejamento, ela é responsável justamente por falências, né? Sim, Aquela falta de visão, né? Claro sim, que tem sim. outros motivos, mas esse é um dos que faz parte, né? Sem dúvida. Tudo que nós temos intenção de construir, de fazer ali na frente, de fazer acontecer, precisa ser Precisa planejado. ser, a Bíblia diz É que tem que ser. necessário ter esse bom senso. É ter bom senso planejar. Tudo. E para todas as coisas. Você não pode sair para uma viagem, pegar sua mala e falar, vamos ver no que dá, né? Sim, sim. Não, De- qualquer coisa eu compro uma roupa ali no meio ou, do caminho. sabe, de repente Não, não você é. estraga a sua viagem por Pronto. falta
de planejamento. planejamento. Você estraga uma festa, um aniversário por falta de planejamento. Isso, Enfim, isso. todas Ou essas seja, coisas. dores de cabeça que Sim, podem acontecer, né? não é mesmo? Outra causa, o livro de Provérbios é uma bênção para a gente Nossa, ir demais. discernindo essas coisas, né? Livro Outra de causa sabedoria. está em Provérbios 18:12, que diz assim: o orgulho acaba em destruição, a humildade termina em honra. Ai, 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 o orgulho. É essa Or- coisa de você pensar que você é infalível. Sim. Vou fazer porque eu posso, e nisso está contida uma boa dose de orgulho, né, Kelly? Muito, Né? muito. E nós temos que lembrar que o Senhor, ele não admite orgulho, Sim, claro que né? não. Ele não aceita de forma alguma. Porque Então, é soberba, né? soberba. É. Então, certamente você está num caminho de morte, né? Como a É. gente falou no outro bloco, se você tem um coração orgulhoso. E você sabe que, às vezes, todo mundo fala, que bom, eu sou muito confiante, mas às vezes o excesso de confiança pode atrapalhar, porque a Pode. confiança está em você, né? Sim, sim. Né? E não em Deus, né? Exatamente. Né? Você pode trocar os pés pelas mãos aí. Olha, gente, e eu vou falar que não é diferente para mim, ou para Kelly, ou para qualquer um. Não. É bem fácil a gente pensar que a gente é melhor que o outro, não é? Porque em Fácil. algumas coisas, de fato, nós somos, Sim, né? normal. Normal, é padrão, Sim, né? sim. Mas você já sabe, nós estamos falando de orgulho. Sim. Orgulho é assim, sabe? Às vezes você está lá ouvindo uma pregação e diz, nossa, eu pregaria melhor do que isso, né? Isso é Imagina, orgulho. é orgulho, sim. Sabe? Seja que Sabe? perigoso É isso, perigoso, né? é coisa perigoso. Ah, ele fez tal coisa, eu faria melhor, eu conseguiria fazer melhor. Até poderia, Sim. entende? Mas você Não não é foi você que chamado tá para ali. isso. Isso. Não é você, é simples Não é você assim. que está ali. Né? Simples assim. Sim, sim. Né? A gente fala. E essas coisas definem fracassos na nossa vida, né? Define. E não é bonito, né? Não, e além de tudo, Você não é nem falar com cristão, pessoas, né? sim, nossa, não é bonito. Então, são coisas que nós precisamos avaliar. De repente, a gente está julgando o outro e não está nem se dando conta. De repente, você está se dando conta agora, que a gente está conversando sobre isso, E a gente né? Que esses pode- pensamentos passam Passem, aí né? na tua cabeça. Outra coisa que é diferente do excesso de confiança, mas é igualmente perigoso, é o medo de assumir risco. Porque daí ficam dois opostos, né? Isso. Excesso de confiança e confiança nenhuma, medo, Isso. né? Você veja como é importante o equilíbrio entre as coisas. Equilíbrio, Kelly, Né? essa é a O palavra. medo é um extremo, o E o- orgulho ali é é outro, outro, né? E os dois podem levar ao fracasso. E tem que existir ali o E equilíbrio. tem gente que não recomeça e não vai com medo mesmo de assumir risco, né? Sim. E é assim, sabe? A gente conhece muitas pessoas, às vezes, que foi oferecido um ministério, porque reconheceu-se nela que ela tinha dons, e ela nem não cogitou. nem cogitou, nem pediu Sim. para orar. Fala, sabe aquele tempo que diz assim, eu Vai vou orar orar pra para ver ver, se, sim. né? Não, Falou, por não quero. puro medo, e às vezes quem toma o lugar que ela ia ocupar De repente uma nem alguém pessoa tão capacitada. bem menos capacitada do Sim, que ela, sim, né? sim. É um É desperdício uma de pena dom. daí, é uma Eu pena, acho, é né? uma pena. E às vezes aquela pessoa menos habilitada até era mais Surpreende lá na dependente frente de depois. Deus, né? Sim. E vai embora, né? Você veja só. Sabe? Então, esse medo de assumir risco também é muito sério. Atrapalha demais. Atrapalha. Vou ler mais um Provérbios, né? Provérbios 13:4, que diz assim: as pessoas preguiçosas desejam muito e pouco conseguem, enquanto que o homem diligente prospera. Aí a gente Olha a preguiça aí. falou Não na tem muito o que falar de preguiça, né? Nem vou comentar muita coisa. Mas sabe por quê? Eu não digo preguiça, eu digo até a preguiça no sentido, não é aquela preguiça momentânea que você está sentindo na hora, sim, né? sim, entendi. É aquela preguiça, às vezes, que você pensa assim, nossa, mas isso vai ser muito trabalhoso. Vou ter que levantar muito cedo. Vou ter que levantar vou ter cedo. que ter essa disciplina. Vou ter que arrumar gente. Enfim, sabe, suposições de alguém que é preguiçoso. Isso. Não tem jeito mesmo, né? Aí é feio mesmo. Aí não tem. Gente, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para fechar essa conversa.
Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e nós estamos conversando, né, a respeito de se é tarde demais para começar de novo. Né? Estamos levantando alguns pontos aqui, estamos passeando pelo livro de Provérbios. Sim, né? que esse tem muito que falar para nós a respeito disso. E eu vou pegar mais um bem conhecido também, Provérbios 14, 12, que diz que há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Eu peguei esse versículo com outro enfoque, diferente dos que eu faço. Né? Há um caminho que parece reto ao homem. Quando você toma uma decisão onde foi você só que discerniu, é porque você não deixou, não consultou Deus. Né? Sim. Então, decidiu sozinho. Decidiu sozinho. Então, aí que está uma combinação perfeita para o fracasso. Não buscar a orientação de Deus. Sim. Para nós cristãos Nossa, e isso é primordial. Até porque se nós, como filhos de Deus, não fizermos isso, né, primeiro que nós estamos desprezando ali a orientação do nosso Deus e Pai. Né? Não. E ele tem o caminho certo para os nossos caminhos, então... E essa é a primeira cobrança do outro. Na hora que ela vê você cair ou fazer a coisa errada, ela vai, na hora de perguntar, você consultou Deus? Sim, não é assim, sim, lá que fazem, né? Exatamente, sabe? exatamente. É simples assim, porque ela sabe, ela tem esse entendimento, né? Você não consultou a Deus, né? E você pergunta às vezes para a pessoa e ela não consultou mesmo. E não, sabe por quê? Isso também leva... É a nossa humanidade. Às vezes você é tão segura daquilo que você acha que... Na realidade, eu acho que entra em tudo aquilo que você falou, que nós falamos no outro bloco. Né? Essa questão do orgulho. Junta né? tudo. Junta muita coisa ali, que de repente a gente se vê capaz de resolver as coisas sozinhas e realmente acaba tomando decisões que nos levam a caminhos de sofrimento. Sabe? E depois você, por exemplo, não recomeçar porque as coisas não saíram exatamente como você queria, né? Eu sempre digo, bem-vindo à raça humana. Sim. Não sai Todos do jeito nós, que a gente quer mesmo, nada, nós, nunca. Nada. Né? E eu digo para você, isso. quando a coisa dá certo rápido demais e fácil demais, desconfie. Pois fique né? pensando. Porque eu tenho a impressão né? que nada é muito fácil, né? Nada é fácil. Eu acho que a gente tem que ter aquela mentalidade de, ao invés de nos censurarmos, porque a gente é muito rápida em né? censurar, né? De nos censurar, de ficar ou às vezes se queixando, ou até se desculpando muito, né? Sim. Descobrir como é que a gente pode fazer de novo, né? Sim. Se é preciso fazer, né? Eu acho que é muito melhor, mais útil, né? Do que só um lamento por ele mesmo. Sabe, queridos, não deixar a autopiedade tomar conta. Sim. Porque quando a pessoa precisa começar de novo, um impedimento muito grande é aquela dosinha que você tá de você, né? E você sabe uma coisa que, eu não sei você, mas gente com autopiedade é uma coisa ruim de lidar. De conviver, né? Chato, Meu Deus. difícil, porque não tem o que você faça. Não tem, porque se a pessoa não tá com vontade de ficar em pé por ela mesma, nem que não tô falando de levantar e sair correndo, não, é se posicionar ficar em pé. Como é que você vai fazer? Como é que a gente vai fazer? É bem isso de lidar. mesmo, sabe? Difícil de lidar. Sabe? E Deus tem todas as maneiras, sabe, de corrigir até coisas impossíveis, sabe? Sim. Coisas... eu contei aqui, uma vez nós tivemos a experiência,
um homem que estava contando que ele estava tão desesperado, e o problema dele é uma coisa assim, que envolvia dinheiro com banco. E uma coisa que todo mundo morre de medo são as contas com banco. Sim, Juro em sim. cima de juros, Sim, sabe? bola de neve. Mesmo que ela morra, às vezes vai ser cobrado de outros e coisa Sim, é e um tal. pesadelo. Ele compartilhou, ele entrou numa igreja desesperado no domingo, porque ele tinha que, na segunda-feira, sentar na frente do gerente e falar, ó, é impagável, não Sim, tem jeito, olha só. acabou a minha vida aqui, Sim. né? E a pessoa que orou com ele, a gente teve a oportunidade de ouvir esse testemunho dele depois. Ah, Ele contou que foi lá, assim, é tipo se render e falar, ó, né? Já levaram tudo, é casa, é sim, carro, sim. não tem Fali. mais nada, Tô faliu, falido. acabou e façam o que quiserem, né? Sim. E Uma situação sabe quando extrema, ele né? sente, ele foi procurar Deus, e sabe quando ele sente na figura do gerente o próprio Deus, né? Nossa. Porque ele disse que era uma coisa, inclusive, que ele nunca, como empresário, viu banco nenhum fazendo, Tratando ele né? como pai, assim, Sabe, quase. sabe, tentando e tudo mais. E Ajudar. ele conseguiu sair de lá cheio de esperança, Ai, que sabe? bênção, viu? Gente, E ele não esperava isso. não, Ele não esperava. nem nos maiores sonhos, né? Sim, Porque essas coisas são realmente de Deus, são sabe? divinas. A Essas gente são, sai e são os fala, milagres que a foi gente Deus, gosta de contar. são milagres, Que né? maravilhoso. Você veja, é possível, né? Então, aí a gente sempre diz assim, não dá para voltar atrás. Errou, pronto, Sim, não dá, sabe? Não dá. Então o negócio é se levantar e começar de novo. exatamente. Simples Existe uma assim, vida né? aí para ser Pela frente, vivida, né? né? E com o É. Senhor, não estamos E sozinhos. sabe, de repente, a gente pode mudar, construir um novo final para aquela coisa, né? Ou Pode. seja lá, né? Sim, Mas o sim. importante é terminar a corrida. E se a gente pegar essa metáfora de corrida, a gente tem exemplos de quantos sacrifícios para terminar uma corrida, né? Sim, muito, Chegar lá se muito. arrastando, mas chega, E é né? bonito de ver. Quantos Lindo. finais de corrida nós já É, vimos de gente se a gente se arrastando? emociona, né? Nossa, muito. Se emociona mesmo, porque existe um É, esforço ali, né? A pessoa tá sem ar, tá quase morrendo, e mas vai. quer terminar. Sabe? É Chega bonito lá, de ver. cai, né? E tem coisa Sim, assim, sim. né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é realmente refletir com honestidade, sabe? O que que a gente deixou de fazer, o que é que fez demais, ou, né? Isso, ou fez de Naquilo que menos. exagerou, o que fez de menos. Sim. Uma análise verdadeira e convidar a pessoa mais importante para fazer essa análise com você, que é o Espírito Santo de Deus, Isso. né? E é tão lindo quando a pessoa ela realmente escolhe ter essa posição, né? Realmente convidar ali o Espírito Santo de Deus a dar a direção, porque aí se quebrou o orgulho. Né? Sim. Aí não tem lugar para o homem, aí existe uma rendição. Nossa, e aí que o Senhor opera os Claro, milagres. essa foi a frase usada por aquele filho que a gente chama de filho pródigo, aquele que Sim. largou o pai, catou tudo e Foi foi, embora, sabe? viveu uma vida dissoluta, gastou tudo que Tudo. tinha. Lá em Lucas 15:18 está escrito assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Mas, né, a gente sabe, ele Aham. queria recomeçar. Sim, Sabe? Ele falou, não é ele meu até, pecado, você não né? terminou de ler, mas ele falou, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Você vê como ele Sim, estava se sim. sentindo. E mesmo assim ele disse, eu vou me levantar. Eu vou. Eu não terminei porque eu queria dar a ênfase no levantar-me-ei, né? Maravilha, Eu isso. vou me levantar, Vou me sabe? levantar, Tô isso. aqui comendo comida de Porco. porcos, né? E tudo, mas vou. Porque, Humilhação máxima. porque se a gente fez uma pergunta, é tarde para recomeçar? Não, a Não nossa é. conversa para dizer que nunca é. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Aleluia, Sabe? não é Enquanto mesmo. a gente acordou no outro dia, né? Sim, é possível É recomeçar possível, naquele né? dia, no momento que nós abrimos os olhos, Dar tem uma esperança em chance para a Deus. gente renovar as esperanças, Sim, né? sim. Então, já que a gente levantou aquelas coisinhas lá, se a gente diz que, por exemplo, o orgulho era um impedimento. Sim. Ué, vamos quebrar esse orgulho. Sim, exato. Medo Né? é um impedimento. Pra que medo? Né? Pra quê? Preguiça Então, não cabe. Não cabe, é só ir fazendo o contrário. Isso, o E contrário. daí, neste contrário, vão aparecer
as qualidades e as possibilidades. Por exemplo, na hora que eu deixo o orgulho, Sim. eu abraço a humildade, Isso. não é verdade? Sim, e Né? o Senhor ama um coração Nossa, humilde. e É o que ele quebrantado, está aceita. escrito, né? Um Como é que coração pode, quebrantado e contrito, o Senhor não que não resiste. resistirá, Não né? resiste. Então, a gente vai mostrar que realmente quer essa mudança, né? Isso. Então, e entender esses ciclos da nossa vida, sabe? Aham. Porque tem pessoas que se sentem fracassadas porque alguma coisa acabou, só que tinha que acabar mesmo. Sim. Não dava E às mais, vezes é né? difícil para a pessoa aceitar, mas nossa, tá todo mundo enxergando que não, que aquilo não era mais para Não é, continuar. acabou, Né? né? Não significa tinha que É, terminar, É, né? só que nós não pensamos isso. A gente leva. E, de fato, para algumas pessoas, esses ciclos são tão indeléveis que ela nem chama de ciclo. É, Ela passa, porque tem, assim, tem de tudo nessa vida, né? tem E mesmo. tem pessoas que é na base do sofrimento todos os Sim. ciclos, Porque né? senão não larga, Daí não não larga vai, né? do ciclo anterior para ir para o Sabe, próximo. eu falo, por exemplo, de aposentadoria. Por exemplo, como é diferente para cada pessoa. Sim. Muito diferente, porque é uma mudança bastante significativa na vida das pessoas e a reação é diferente. Por exemplo, Muito. eu, quando eu fui me aposentar, eu estava naquela fase assim de não vejo a hora. Eu tinha outros pensamentos, outros Sim, sonhos, outros outros planos. planos, perspectiva. Eu não via a hora de deixar o meu trabalho com horário de bater ponto e tudo para eu. Tá? Então, quando isso aconteceu na minha vida, 10 dias depois eu nem me lembrava mais que eu tinha trabalhado tanto, sabe? Aquele ciclo. Mas eu tenho certeza que você arrumou tanta coisa para fazer que não dava nem para lembrar. Aquilo tinha apagado da minha vida. Sim, você entrou né? no outro ciclo de boa, como diz o outro. Em outro ciclo que vem. É. Diferente na minha casa foi com o marido, sabe? Porque para ele ir, e ele nem é chamado de aposentadoria, eles chamam sempre ir para a reserva. Sim, É ir para a sim. reserva É porque você mesmo. fica na reserva e se houver necessidade você é Sim, chamado de você novo, é né? chamado outra vez. Aí um militar ir para a reserva não é coisa simples, sabe? Muda demais a vida, né, Muda Mirtz? tudo. Muda E mudam muito. detalhes tão pequenos, mas que é a somatória do dia a dia. Sabe? Eu acho assim, o principal dele é tirar a farda. Sabe? A farda Sim. é uma coisa Que que fazia você parte faz dele, né? parte, né? Faz parte, você anda de farda todos os Aham. dias, exceto aos domingos. E se você está na escala do domingo, Tem que também no pôr a domingo. farda. Então, tirar a farda, essas coisas. Então, a gente viu neste processo que algumas Sim. pessoas, quando para irem para a reserva, tinham que passar por psicólogos, Olha. terapeutas. Você veja o quanto não é fácil, Não né? é fácil. Normalmente são 35 anos de vida militar, Sim, né? sim. E voltar a ser Bastante. civil, porque envolve coisas. Você deixa, por exemplo, coisas que vão, no primeiro momento, ser muito diferente. Aham. Você deixa poder, sabe? Poder é Sim, uma coisa sim. complicada, né? Sim, sim. Pessoas Né? batendo continência para você, E respeito. É tudo, diferente, né? É né? muito É diferente, diferente, a né? gente imagina. Então, e a gente tem que entender a vontade de Deus para esse ciclo. Sim. Ministério é outro. Ministério é uma coisa muito assim. Tem aqueles que querem morrer, né? No mesmo ministério, quando Deus já pediu para deixar faz tempo, não tem isso? Pode Né? acontecer. E, na realidade, essas pessoas, elas entram. Eu observo que às vezes existe uma confusão que ela não quer parar de servir ao Senhor, mas às vezes não é isso. Não vai Ela parar de servir, ela vai de servir repente de outro jeito. de outra forma. Não É. significa que acabou ali, né, Ou a obra de Deus na vida dela. outras que dizem assim, agora estou cansada, vou parar, né? É, bem isso Quando o mesmo. chamado foi de Deus, não foi ele que te mandou parar, Sim, né? sim, não é assim que funciona Sabe? também. Porque aí assim, e outras, que essa cabe bem na conversa que nós estamos tendo agora, quando o ministério falha e precisa recomeçar. Né? Ah, sim. Esse acho que é o mais frustrante, Mas, né? porque daí, assim, o que acontece? A gente já viu exemplos assim, em termos mesmo de, tipo, fechou a igreja, fechou aquela coisa, Sim. foi embora, foi procurar um emprego e tudo, é porque achou difícil recomeçar. Será que era exatamente o que Deus queria, né? É uma coisa que é importante pensar. E pode acontecer mesmo. Pode, Né? né? De A repente gente tem que aconteceu ver. até com alguém que está ouvindo a gente, assim, E tem que. né? A gente tem que pensar que esses ciclos, né, são sempre novos começos. São.
A Bíblia nos mostra Deus falando de novos começos. Sim, sim, o sabe? próprio Deus. E eu vou ter que fechar essa conversa dando esses versículos para você. Vamos lá. Lá em Apocalipse 21, em 1, diz assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Né? Nossa, Né? para começar os novos céus e novas terras, vai ter que acabar esse daqui. Não acaba, né? Vai ter que ter o final. E eu vou fechar ainda com Apocalipse 21, 5. Eis, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Que sirva para nós. Sim, serve mesmo. Muito obrigada pela companhia e você está convidada a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.